Boa noite, pessoal. Que isso, senti firmeza nesse boa noite não, hein? Boa noite, gente. Boa noite. Aí, ó. Vamos acordar. Bom demais. Irmãos, muito bom estar aqui, poder compartilhar mais uma vez. Hoje a gente encerra o nosso tema sobre a palavra, sobre a Bíblia, não é verdade? Durante todo esse mês a gente falou sobre a importância de conhecermos a palavra, de conhecermos a Escritura. E ultimamente eu tenho meditado bastante a respeito de várias coisas, lido vários livros, vários outros assuntos. E quando a gente chega para compartilhar, o meu coração ele até assim fica batendo mais forte, porque são tantas coisas que Deus vai falando com a gente, que a plenitude disso só se completa quando a gente compartilha com vocês, quando a gente está junto no pequeno grupo e a gente pode abrir o nosso coração e a gente pode compartilhar mais a respeito daquilo que Deus tem falado comigo. A plenitude ela só se alcança quando Deus fala não apenas com você, mas Deus usa você para falar com o seu irmão. Tudo aquilo que Deus fala com você, meu irmão, é bênção, você guarda isso, você vive essa palavra, mas o objetivo é para que ela cumpra um propósito também na vida do outro, porque o Evangelho não é o Evangelho que diz respeito somente a mim, mas ao meu irmão. E hoje de manhã a gente já teve o privilégio de compartilhar essa última mensagem, essa última palavra, e foi muito bom, graças a Deus. E antes da gente entrar na palavra em si, eu queria orar mais uma vez. Queria que você colocasse a mão aí no seu coração e que você fechasse seus olhos para a gente poder ter esse momento, beleza? Amém? Senhor Deus, obrigado por esse tempo, obrigado por esse dia, Pai. Nós clamamos pelo nosso coração, Pai, que o Senhor quebre todas as fortalezas, que o Senhor quebre todos os muros, Pai. Toda a frieza, toda a indiferença, toda a apatia caia por terra agora no nome de Jesus, Pai. Leva o nosso coração, a nossa mente cativa a Tua palavra, Deus. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Galera, hoje, para encerrar essa série de mensagens sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, é importante a gente recordar um pouco de tudo aquilo que foi falado. Então, nos primeiros domingos desse mês, nos 2 primeiros especificamente, o Ari abordou bem profundamente os conceitos bem estruturais da palavra de Deus. Então nós fomos ensinados de uma maneira profunda nos conceitos, na estrutura, nos livros e na história da Bíblia. Como esse livro que nós temos hoje chegou até a nossa mão. Ainda essas palavras não estão lá no nosso canal do YouTube, mas logo vão estar. Depois você pode assistir. E é importante a gente saber todo o contexto histórico, todo o contexto que foi escrito, todo o contexto que foi criado esse livro até chegar nas nossas mãos. Porque não tem como nós falarmos que somos cristãos sem conhecer o maior instrumento que Deus usa para falar conosco, que é a palavra. Não tem como você se dizer um cristão se você não medita, se você não lê, se você não estuda essa palavra conforme aquilo que Deus nos ordenou. Porque se nós quisermos conhecer a Deus, nós precisamos meditar e ler a palavra de Deus. Nós precisamos nos aprofundar no nosso conhecimento, porque a palavra de Deus é o nosso manual, é a nossa bússola para a vida. É o manual do fabricante. Eu trago isso comigo, a Bíblia é o manual de Deus para nós. Deus nos criou e Ele não nos deixou a nossa própria sorte, mas Ele deixou a sua palavra. E além da sua palavra, Ele deixou ainda o Espírito dEle, que testifica no nosso espírito que nós somos filhos. E tudo aquilo que a gente estuda, tudo aquilo que a gente medita, o Espírito Santo de Deus, Ele traz à memória no nosso coração tudo aquilo que a gente um dia já ouviu, um dia a gente já meditou. Então é muito importante você ter uma rotina de estudo da palavra de Deus, nos dias bons e nos dias maus. Porque nos dias bons você vai guardando o seu coração, cuidando da sua vida, regando a sua terra, para que quando chegar no momento de dificuldade,
você possa ter um alicerce bem fundamentado para poder passar pelas tribulações. Então o Espírito Santo de Deus, ele vai trazer à memória tudo aquilo que você meditou na luz. Quando você estiver no meio das trevas, no meio das tretas, no meio dos problemas, a luz da palavra de Deus vai vir no seu coração e na sua mente e vai apontar o caminho para o qual você deve seguir. Essa é a grande jogada, esse é o grande milagre da palavra de Deus. E quanto mais a gente estuda algo, quanto mais a gente medita a respeito de algo, alguns problemas eles vão sendo causados na nossa vida. Por exemplo, a maioria de nós aqui passamos pelo ensino fundamental, ensino médio, outros já entraram na faculdade, já saíram. E a grande dificuldade que nós temos, quando nós estudamos demais e quando a gente conhece muito algo, é a aplicação disso na prática. Não é verdade? Principalmente na faculdade. Principalmente para aqueles que trabalham em empresas e principalmente para aqueles que não exercem cargos de gestão e direção. É uma grande dificuldade. Às vezes você chega na empresa, você acabou de ver uma matéria massa, você vê algum problema ali e você não recebe uma abertura para aplicar tudo aquilo que você está aprendendo. Isso gera uma frustração muito grande, porque parece que você está estudando para quê? Para nada. Existe uma resistência de você aplicar isso na sua vida prática. No ensino fundamental e no ensino médio, muitas coisas você acaba não usando também, por conta das circunstâncias da vida, daquilo que você vai seguir um caminho, muitas coisas você realmente não vai usar. Existe esse grande abismo daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós conhecemos e daquilo que nós praticamos e daquilo que nós fazemos. Essa é uma grande realidade. E, infelizmente, nós trazemos isso para a nossa vida espiritual também. Nós trazemos isso para a nossa vida com Deus. Quanto que nós sabemos a respeito da palavra de Deus? Quantas palavras, quantas palestras, quantos acampamentos, quantos congressos nós já participamos? E o que isso se traduziu numa vivência prática na sua vida? Quais foram as palavras que de fato impactaram e mudaram e transformaram a sua vida? É benção a gente chegar aqui, a gente cantar, a gente adorar, a gente ir para o pequeno grupo, mas parece que quando a gente passa dessa porta, o portal ele se abre. E aí a gente liga o carro, liga a moto, ou pega o busão, e aí acontece algo, quando a gente vai sair aqui na esquina, a gente já leva uma fechada no carro, e aí a gente já manda o irmão lá para aquele lugar. Acontece algo e a gente se esquece de tudo aquilo que nós fomos ministrados há 10 minutos atrás, há meia hora atrás, ou há 5 dias atrás. Nós somos crentes aqui dentro, mas existe uma força exterior lá fora, que parece que faz com que a gente tenha uma amnésia. A gente se esqueça de tudo aquilo que nós aprendemos, que nós ouvimos e que nós escutamos aqui. E dentro de casa também nós trazemos isso. Brigamos com as nossas esposas, com os nossos filhos, ficamos homens e mulheres irados, mulheres goteiras, como foi falado lá no acampamento de pastores. Isso vai virando algo que hoje o mundo já não suporta mais, que é o quê? A hipocrisia. Que é esse abismo de nós falarmos com a nossa boca, nós confessarmos que nós somos cristãos, mas com as nossas atitudes nós negamos a Cristo. Se existe algo que as pessoas que não conhecem a Cristo, elas odeiam, é gente hipócrita, é gente falsa. É pessoa que fala que é crente, mas que chega no trabalho na segunda-feira, o cara não dá bom dia para ninguém.
ele é o mal-humorado, ele é o preguiçoso, ele é o que chega atrasado. E aí o povo, mas você falou que era crente? Eu creio que isso já aconteceu com a maioria de nós. Às vezes nós erramos involuntariamente, ou às vezes voluntariamente também, e a primeira coisa que as pessoas fazem é o quê? Nos julgar. É apontar, é falar, mas você estava na igreja, você não é do culto, do sal da terra? Então, e aí, galera, isso é algo que é antes de nós. A palavra de Deus, ela já condena a hipocrisia há muito tempo. Há muito tempo. Mas por que nós trazemos essa hipocrisia para a nossa vida? Por que nós trazemos essa falsidade daquilo que a gente fala e daquilo que a gente vive? Por que há essa diferença, há esse abismo? E aí eu coloquei aqui 3 pontos, que são as causas de nós vivermos uma vida distante daquilo que nós confessamos. A primeira delas é que nós tratamos a Bíblia apenas como mais um livro de enfeite. Nós abrimos a palavra de Deus lá em Salmos 91, e aí colocamos em cima da mesa, do quarto, ou seja lá onde for, e achamos que ela tem um poder místico por si só, de expulsar os demônios, de afastar as tretas e etc. Nós tratamos a Bíblia apenas como um livro de enfeite. Qual foi a última vez que você abriu a palavra para meditar, para se alimentar, que não foi aqui no culto, que não foi aqui no pequeno grupo? Isso denuncia esse ponto, que nós tratamos a palavra de Deus, a Bíblia, apenas como mais um livro, que nós colocamos juntos com os outros para enfeitar. O segundo, nós nos encontramos apenas para receber mais uma informação a respeito de Deus e da vida, mas o nosso coração continua duro e vazio. Nós viemos no culto apenas para receber mais uma informação. Esse é o segundo diagnóstico, que faz com que a nossa hipocrisia ela seja vivenciada ao longo da nossa semana. Nós viemos ao culto não para receber uma palavra, não para receber algo que vai transformar o nosso coração, mas nós viemos para cumprir uma agenda religiosa. Nós tratamos a igreja apenas como um clube social, onde eu vou apenas para ver os meus amigos, para encontrar a galera e para que o meu ego seja massageado, para combinar o rolê depois do culto ou no próximo sábado. E quando nós tratamos o Evangelho apenas como uma informação, apenas como mais um conteúdo que eu adquiro, isso se torna mais uma religião na minha vida. São mentes cheias de informações, mas os corações estão vazios. E terceiro, nós somos advogados de Deus. Sabemos muito a seu respeito, mas não conhecemos o seu coração. Conhecemos os fatos, a teoria, mas não experimentamos com a própria vida. A nossa hipocrisia ela é causada por isso também, que nós queremos ser advogados de Deus. Eu já falei isso em outras pregações e é bom repetir. Porque Deus ele não precisa de advogado. Deus ele requer e ele deseja que nós nos tornemos o quê? Testemunhas. Testemunhas. E aí de manhã o Ricardo até estava aqui, eu usei o exemplo dele, ele é advogado, e a gente teve um problema no nosso apartamento, há uns 4 anos atrás. E eu coloquei ele no circuito para a gente poder processar, para a gente poder ir atrás, ver quais eram os nossos direitos. E ele está cuidando desse caso. Porque aconteceu que o cano lá do último, em cima do nosso apartamento, que é o último, estourou e inundou todo o nosso apartamento. 3 vezes. Não foi só uma, foram 3. E aí aquela água desceu até lá no último. E isso era 10 horas da noite, a gente chegando em casa, e aquilo estava daquele jeito, o vizinho me ligando, e eu, acabou com o nosso apartamento, acabou com os nossos móveis, acabou com tudo.
E aí a construtora não quis se responsabilizar pelo ocorrido, deu um monte de desculpa, e aí a gente entrou com esse processo. Mas o fato é que o Ricardo, que é o advogado que está defendendo essa causa, ele não vivenciou aquilo que eu estava lá no dia. Ele não viu com seus próprios olhos, ele não testemunhou ali naquele momento o ocorrido. Então, por mais que ele possa defender a minha causa, ele vai defender numa ótica de um terceiro. Mas aquele que vai, de fato, defender essa causa sou eu. Eu que sou testemunha. Então, quando eu conto isso, quando eu vou lá nas audiências para falar, tem um peso maior, porque eu vivenciei, e aquilo foi verdade, foi real. Nós não estamos inventando mentira, querendo se aproveitar de alguma oportunidade, mas foi real. E isso tem um peso muito grande. E quando nós trazemos isso para a nossa realidade, para a nossa vida com Deus, é da mesma forma. Você tem sido um advogado que defende uma causa, ou você tem sido uma testemunha que tem experimentado o poder transformador do Evangelho? Você é aquele que apenas comenta aquilo que Deus falou com outros, ou você fala aquilo que Deus tem feito na sua vida? Essa é uma causa da nossa hipocrisia. Então, as perguntas que nós devemos fazer para nós mesmos essa noite é: que Bíblia é essa que a gente segue? Que te informa, mas não te transforma. Uma criança, olha para vocês verem, que louco isso. Uma criança tem mais informação, tem mais acesso à informação do que o imperador romano tinha na época de Jesus. Informação hoje não é o problema. Nós somos bombardeados constantemente com informação. Mesmo a gente sem querer, elas chegam até nós. Mas o nosso processamento, a nossa capacidade de processar tudo aquilo que nós recebemos, ela é lenta. E muitas vezes ela trava. E é por isso que nós andamos ansiosos, depressivos, angustiados, porque nós não estamos sabendo lidar com tanta informação que a gente recebe. Até mesmo essa informação que nós passamos aqui a respeito da palavra de Deus. Nós nos simpatizamos, nós achamos legal, mas nós achamos que isso daqui é mais uma. É mais um conteúdo, é mais uma matéria, e isso não gera transformação. Isso não gera uma mudança de entendimento. Que cristianismo é esse que não se traduz em ações palpáveis na segunda-feira? Na terça, na quarta? Que religião é essa que nós falamos que seguimos, mas que ainda faz com que a gente fale mal deliberadamente dos irmãos e da igreja? Que cristianismo é esse que você diz que vive, mas que ainda mantém e adestra pecados ocultos no seu coração, meu irmão? Isso apenas denuncia como que a sua mente está cheia, mas o seu coração está vazio. Que cristianismo é esse que você ainda mantém mágoas, ressentimentos e todo tipo de perversão no seu interior? Que cristianismo é esse que você, na primeira dificuldade, quer abandonar tudo? Quer abandonar a igreja, quer abandonar a esposa, o esposo, os filhos? Que cristianismo é esse, velho, que você está vivendo? Me fala. Porque isso não é cristianismo que você tem vivido, é uma religião. E aí lá em Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12 e 13, fala assim, ó: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Essa é a diferença da filosofia com o verdadeiro cristianismo. A palavra de Deus, ela deve se tornar viva na sua vida. A palavra de Deus, ela não é apenas mais um livro para ser lido. Não é apenas mais uma história para ser conhecida. Porque agora Deus, ele não mais escreve em tábuas,
mas Ele quer e deseja escrever as suas palavras no nosso coração. É isso que vai fazer a diferença, ela vai se tornar viva, ela vai ser eficaz. E ela vai penetrar nos desejos e nas vontades mais íntimas do nosso coração. Essa é a grande diferença. O que você tem vivido? Qual é a sua posição hoje? Você está com a mente cheia, com o coração vazio? Você está de fato vivendo o cristianismo ou você está vivendo uma filosofia, uma religião, ou tratando tudo isso aqui como mais uma matéria que você vem para assistir uma aula? E a palavra ela vem ao longo de toda a narrativa bíblica condenando a hipocrisia. Se tem algo que Deus detesta, que Deus odeia, é a hipocrisia. E é isso que faz com que nós não nos tornemos testemunhas de Cristo. É a nossa hipocrisia que faz com que haja esse distanciamento daquilo que nós sabemos e daquilo que nós fazemos. E aí lá em Isaías, no capítulo 29, no versículo 13, ele fala assim, o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me presta só é feita de regras ensinadas por homens. Lá em Amós, no capítulo 5, do 21 a 24, mais uma exortação, Deus fala ao seu povo, não suporto as suas festas, as suas reuniões solenes, não aceitarei as suas ofertas, nem os seus louvores. Mas antes eu quero o quê? Que haja justiça e retidão. Lá em Joel, no capítulo 2, no versículo 12, fala assim, por isso o Senhor diz, voltem para mim de todo o coração, venham a mim com jejuns, choro e lamento. Não rasguem as roupas em sinal de tristeza, rasguem o coração. E no Novo Testamento, Jesus continua a sua denúncia. Lá em Mateus, no capítulo 23, do 1 ao 3, então Jesus disse à multidão e aos seus discípulos, os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. E lá em Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, ele fala, não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática, do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece de sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizeram. Antigo Testamento, Deus condenando a hipocrisia. Novo Testamento, a história se repete. E hoje, qual que é o nosso diagnóstico? O que as pessoas do mundo têm repulsa nos cristãos? Discursam alguma coisa, mas desfazem com as suas práticas. Esse é o diagnóstico nosso. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos posicionar para que a igreja, para que cada um de nós possamos mudar a imagem que o mundo tem dos cristãos, que o mundo tem de nós, para que acabe com esse abismo que existe entre aquilo que professamos e aquilo que fazemos. Aquilo que oramos aqui no domingo e aquilo que fazemos na segunda-feira. Precisa haver isso. Eu gostaria que você abrisse agora lá em Mateus 22, versículo 34. Abre aí.
Porque esse é o nosso diagnóstico. Essa é a nossa situação. Nós precisamos lutar contra essa hipocrisia em todos os tempos, em todas as épocas. Essa vai ser uma das grandes dificuldades do ser humano. E aí lá em Mateus, no versículo 34 até o 40, nós vamos ver aqui um fariseu, o mestre da lei, que conhecia a lei de cor e salteado, que sabia de todos os mandamentos, e ele chega para Jesus, aí lá no versículo 24, começa a narrativa. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, e semelhante a ele, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Até aqui. E lá em Marcos tem o mesmo texto, a mesma narrativa. Marcos, no capítulo 12, no versículo 34, ele dá uma amplitude maior, conta mais alguns detalhes. Logo depois que Jesus fala isso para ele, ele fala: não, Jesus, beleza, eu sei de tudo isso, eu sei que eu preciso amar o Senhor de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, que o Senhor se agrada mais disso do que das ofertas e dos sacrifícios. E aí no versículo 34, lá em Marcos, ele fala: ao perceber o quanto o homem compreendia, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. Aqui Jesus, ele traz a resposta para que nós possamos ser curados da nossa hipocrisia. O fariseu, ele tinha muito conteúdo, ele tinha muita informação. Jesus falou: você compreende muito bem a lei. Você sabe que precisa fazer isso. E aqui está o que nós precisamos para que a gente pule, para que a gente rompa esse muro que nos separa da nossa teologia com a nossa vida prática na nossa semana. Quando não tem nenhum crente, quando não tem nenhum pastor, nenhum presbítero, nenhum irmão perto de você, qual é a receita, qual é a forma que nós devemos conhecer a Deus para que essa hipocrisia ela seja de uma vez por todas extirpada da nossa vida? Para que tudo aquilo que a gente sabe e conhece de Deus possa se transformar em uma ação, em uma vida de fato transformada. E a primeira coisa que ele fala é amar a Deus. Primeira coisa é uma atitude de entrega voluntária. Quando nós amamos a Deus, nós permitimos que Deus seja o amor maior da nossa vida. Eu te pergunto essa noite, qual é o amor da sua vida? Quem está no centro do seu coração? Quem está no centro? Quem está sentado no trono do seu coração, no trono da sua vida? Deus, Ele está no centro e todas as outras coisas orbitam ao redor. Deus é o centro gravitacional da sua vida, onde a família, o trabalho, os filhos, tudo, eles orbitam ao redor de Deus, e aonde Deus traz ordem a todas essas coisas, ou estas coisas estão no centro e Deus está rodando ao redor delas. Essa é a primeira pergunta, e esse é o primeiro ponto que nós precisamos alinhar o nosso coração. Quem é o amor da nossa vida? Quem ama, obedece os mandamentos. João 14, 21. Não tem como você falar que ama a Deus, mas que não se esforça, no mínimo, para obedecer aquilo que Ele deixou. Você gosta muito de Deus. Você se simpatiza com a ideia, mas amar, meu irmão, você não ama não. Porque se você amasse,
no mínimo haveria um esforço para obedecer os mandamentos dele. Quando você ama a Deus, então tudo vai fluir. Porque não tem como eu amar o próximo se eu não entender o amor de Deus por mim. Não tem como eu amar a pessoa enjoada, a pessoa chata, se eu não antes entender que Deus me amou, mesmo eu ainda sendo o inimigo da cruz. É o amor de Deus que vai definir, que vai fluir todas as demais coisas. Qual é o grande amor da sua vida? Quando nós estamos apaixonados, quando nós estamos amando, nós fazemos de tudo para agradar a pessoa amada. A gente pode até errar, mas a gente vai errar tentando acertar. Então, às vezes, na sua adolescência, na sua juventude, você gostava de uma menina, do menino, e aí você foi lá e para tentar agradar, você foi e deu um chocolate para ela, uma caixa de bombom, fez uma surpresa massa, da hora. Mas aí depois você descobriu que a menina não gosta de chocolate. Você deu flores para ela, mas ela odeia flores. Mas a atitude do seu coração demonstra que de fato você a ama. Você errou o alvo, você errou aquilo que ela gostava, mas você foi com a intenção correta. Você foi com uma disposição de coração correta. E com Deus é da mesma forma. Quando nós falamos que amamos a Deus, nós nos esforçamos para agradar o seu coração. Nós podemos até errar, e nós vamos errar, nós vamos pecar, nós vamos cair, mas vai haver um esforço em tentar acertar, em tentar agradar o coração de Deus, porque Ele é o nosso maior amor. Ele é o nosso maior amor. E o outro ponto, de todo o nosso coração. Não tem como eu falar que amo a Deus se não for de todo o meu coração. Sabe por quê? Porque primeiro Ele quer o meu coração, porque ela é a central de comando da nossa vida. É do nosso coração que flui os nossos sentimentos, os nossos desejos e as nossas vontades. Lá em Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, fala: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É de todo o coração, porque é do coração que procede as saídas da vida. As motivações e as intenções partem daqui. Porque quando Ele tiver o nosso coração, então Ele vai ter tudo, irmão. Quando Ele tiver o nosso coração, as nossas atitudes, o nosso comportamento vai ser transformado em virtude de um coração que é quebrantado e que ama a Deus acima de todas as coisas. E aí eu estava pesquisando, estava vendo, eu falei, por que o coração? E aí literalmente me veio uma imagem que a gente passou quando nós engravidamos, eu e a Laís. O primeiro órgão que foi formado, e que é formado inclusive em todas as mulheres que engravidam, é o coração. Eu lembro que no primeiro ultrassom a gente foi lá ver e não tinha nada, mas já havia um feijãozinho, um pedacinho de nada ali batendo, a 150 batimentos por minuto, acelerado. E a partir daquela semente que batia, todo o resto foi desenhado por Deus, foi desenvolvido por Deus. É o primeiro órgão a ser formado. E o nosso coração físico também, ele é o motor do nosso corpo. O nosso coração bate e ele envia sangue para todos os outros órgãos. Se o nosso coração para, nós morremos. Então, por que será que Deus está exigindo de nós primeiro o nosso coração? Por que será que Ele se importa tanto com o nosso coração? Por que que o nosso coração, tanto fisicamente quanto espiritualmente, é tão importante para Deus? Mais importante que o nosso comportamento, a princípio. Porque é a partir dele que parte todas as coisas.
Entregue o seu coração, irmão. Segundo, de toda a nossa alma. Quando eu amo a Deus e quando eu entrego o meu coração a Ele, eu entrego também a minha alma a Ele. E nesse contexto, a alma ela está relacionada com a nossa personalidade, com a nossa identidade em Deus. A nossa dificuldade em viver aquilo que nós dizemos que acreditamos está porque nós não entregamos a nossa alma por completo a Deus. E aí isso se traduz da seguinte forma: quantos cristãos acham que o horóscopo aqui define quem você é? Consultam o horóscopo gospel lá, irmã Zuleide. E aí a gente compartilha, a gente zoa, a gente brinca. Eu espero que seja brincadeira, amém? Porque, meu irmão, o horóscopo não te define. Não é o horóscopo que te define. A sociedade não te define. Os amigos, seus amigos não podem te definir. Eu mesmo não posso me definir. Mas quem me define é quem me criou. É o meu Pai, é o meu Criador, é o meu Redentor, é Ele que me define. Então nem eu mesmo posso me definir, porque eu vim dEle. E eu preciso voltar a Ele e entender a natureza da minha identidade, da minha personalidade. Quem sou eu? Quem é você? A raiz da sua hipocrisia, da nossa hipocrisia, muitas vezes se dá pelo fato de que nós temos dupla personalidade. Que a nossa identidade ela não está bem definida naquilo que a palavra de Deus diz que nós somos. Então, meu irmão, devido você ter encontrado o amor maior da sua vida e entregado tudo a Ele, é Ele que define quem você é agora. Não são os seus fracassos, não são as suas derrotas, não são as palavras que as pessoas te falam, mas é aquilo que Deus diz a seu respeito. Você é amado, você é filho, você foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Pare de ficar se comparando nas redes sociais, você é único. Deus tem um plano para a sua vida. Você tem uma identidade, uma personalidade. A sua digital, ela é única, velho. Cada digital é exclusiva. Olha como Deus é perfeito. Então, meu irmão, aquieta o seu coração e descansa naquilo que Deus disse a seu respeito. E não entre em crise quando as pessoas quiserem te definir. Ou quando você mesmo quiser se definir. Vá para a palavra de Deus e tudo aquilo que você tem aprendido. E descanse o seu coração. E por último, de toda a sua mente. Nós entregamos todo o nosso intelecto, todo o nosso pensamento, todo o nosso conhecimento ao Deus de toda a glória. A nossa mente, ela só vai ser transformada a partir do momento em que eu amar a Deus acima de todas as coisas, a partir do momento que eu entregar o meu coração e a minha alma a Ele, então tudo aquilo que eu tenho ouvido a respeito de Deus vai fazer sentido. A chave vai virar. O botão vai ser apertado e todas as coisas vão ser iluminadas no seu coração. Entregue a sua mente. Quando nós entregamos a nossa mente, o nosso conhecimento, nós também nos esforçamos para conhecer o Deus que nós dizemos que amamos. O nosso intelecto, os nossos pensamentos se voltam ao objeto do nosso amor. Não tem como eu falar que amo a Deus, mas se o meu coração e se a minha mente ela ainda está aprisionada à pornografia, à cobiça, à vaidade, ao ego. Tem alguma coisa distorcida aí que precisa ser ajustada. Se eu falo que amo a Deus, todo o meu esforço vai ser em querer conhecê-lo. Então eu vou empenhar todo o meu entendimento, todos os meus pensamentos, todo o meu conhecimento em favor daquele que me amou primeiro. Então o esforço ele vai ser mais proveitoso, ele vai ser mais pleno. Por que nada muda na sua vida? Porque você sabe tanto a respeito da palavra de Deus. Porque você conhece muito a respeito de Deus.
mas o seu coração ainda não se voltou a Ele por completo. Haverá plenitude quando você se entregar por completo. E aqui Jesus estava nos ensinando que era preciso nós nos entregarmos como um todo. Não tem como eu entregar a minha mente sem eu entregar meu coração. Não tem como eu entregar meu coração se eu não entregar a minha mente. Não tem como eu falar que amo a Deus, mas se a minha personalidade ela é distorcida. As coisas estão ligadas. Possivelmente a causa de você viver esse distanciamento naquilo que você diz que crê, com aquilo que você faz, com aquilo que você é, está porque você precisa trazer esse link de todos esses atributos que agora Deus está colocando diante de nós. E a grande notícia é que nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo de Deus testifica no nosso coração. O Espírito Santo de Deus agora nos lembra de tudo aquilo que nós temos aprendido e ouvido a respeito do Deus da nossa salvação. Ele vai trazer a memória, Ele vai incomodar o nosso coração. Ele vai falar. Por isso é necessário você entregar-se por completo, para que haja de fato uma transformação. E aí eu queria que você abrisse lá em Salmos 95, para a gente poder encerrar. Salmos 95, no versículo 6 e 9. A partir do versículo 6, fala assim, ó: Ó vinde, adoremos e prostremos-nos e ajoelhemos-nos diante do Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvires a sua voz, não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. Até aqui. Irmãos, esse é o apelo de hoje que nós fazemos. Se hoje você ouvir a voz do seu Senhor que te criou, não endureça o vosso coração. Porque tudo aquilo que você ouve vai passar por um ouvido e vai sair pelo outro. Se isso não seguir o fluxo correto e entrar de fato no seu coração, na sua vida e penetrar todas as áreas da sua vida. A Bíblia ela fala mais de 800 vezes a respeito do coração. Há mais de 800 menções na Bíblia a respeito do coração. Será por quê? Deus ele quer o nosso coração. Deus ele quer ser o maior amor da nossa vida. Deus ele deseja a nossa mente, a nossa alma, todo o nosso entendimento, para que isso possa se transformar em uma realidade de vida eficaz. Porque tudo aquilo que a gente estudou aqui durante esse mês e que nós temos estudado aí durante a quarta-feira, só vai se tornar realidade a partir do momento que você quebrantar o seu coração. Que você entregar o seu coração totalmente a Ele. Para de ficar se enganando. Falar que está tudo bem, que está legal, sendo que está tudo uma merda. Essa é a verdade. Por isso, feche seus olhos aí.
que você possa meditar nessa palavra e que você possa orar aí no seu lugar, clamando e pedindo para que o seu coração seja quebrantado, para que a sua vida seja transformada de fato, que não seja apenas um discurso, mas que se transforme em uma realidade. Que a sua mente seja cheia e o seu coração também seja cheio da palavra de Deus. Em nome de Jesus.